Esse vídeo é para você aprender de uma vez por todas de como você vai prevenir de ter Alzheimer. Então vamos lá. A aula de hoje é sobre prevenção de uma das doenças que mais acometem os idosos e mais preocupam as pessoas quando o assunto é doenças crônicas. Lembrando que aqui que eu vou falar da prevenção e não vou falar do tratamento. Então o objetivo aqui é prevenir, é medicina preventiva ou medicina de precisão, tá? Então o assunto aqui é unicamente, exclusivamente esse. Se você quiser saber sobre tratamento, procure em outro vídeo, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que vai acometer o cérebro e vai impedir que a pessoa tenha uma memória. Então, nos artigos ingleses, eles falam sobre cognitive impairment, ou seja, empareamento ou dificuldade na função cognitiva. Isso está principalmente envolvida na memória de curto prazo e uma memória ali mais recente do que a formada na infância ou na juventude. Então, a gente tem como a característica dessa doença a perda da memória e a deslocalização espacial. Beleza. Principal fator envolvido é o fator genético, que é o fator do gene da ApoE4, tá? Então, o que significa isso? Se você é uma pessoa que tem um alelo de ApoE4, você tem um risco já aumentado de desenvolver Alzheimer. Mas se você for uma pessoa que tiver os dois genes da ApoE4, você tem muito mais risco de desenvolver Alzheimer. E lembrando que isso aqui você só vai conseguir medir em algum exame genético. Então, se você não tem dinheiro para fazer isso, faz tudo que eu vou falar para você aqui, mas não se preocupe com isso aqui, porque isso só vai ser acessível caso você faça um mapeamento genético, pelo menos para buscar se você tem um alelo, dois alelos ou nenhum alelo. Lembrando que possuir dois alelos aumenta o risco em, eu acho que em 80% de você desenvolver Alzheimer. Então é praticamente uma sentença de que você vai vir a desenvolver isso na sua vida. Mas se você fizer isso daqui, obviamente você vai ter um risco reduzido de acontecer. Então beleza. Tranquilo. O que você tem que pensar quando você fala assim, caraca, eu sou uma pessoa que me exponho muito ao risco de desenvolver Alzheimer. E lembrando que risco é uma coisa que não significa que só porque você tem um risco maior você vai ter a doença. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que morou em Chernobyl. Você está se expondo à radiação. Isso não significa que os seus filhos vão nascer com problemas porque você se expôs à radiação, mas você vai estar se expondo a um risco. A mesma coisa se encaixa aqui aos riscos que você vai estar correndo e pode vir a desenvolver Alzheimer. Não significa uma sentença, mas significa que aumenta a chance de você ter. Beleza, então, hábitos de risco mais relevantes quando você fala em Alzheimer são eles: o fumo, a obesidade, o alcoolismo. São esses os três principais fatores de risco. Então, se você é uma pessoa que fuma, você está aumentando o seu risco. Se você é uma pessoa que está acima do peso em um grau de obesidade, você também está aumentando o seu risco. Se você é uma pessoa que bebe muito, você também está aumentando o seu risco. Então, assim, de cara você já sabe que essas três coisas, se você conseguir cortar da sua vida, melhor. E se você conseguir reduzir o seu peso, melhor. Beleza, outros fatores envolvidos. Surdez. Surdez também é um fator muito importante para o Alzheimer, ou seja, se você é uma pessoa que não tem uma capacidade de escutar, principalmente relacionada a esse fato aqui, porque se você não escuta, você não tem interação social, você tem um risco aumentado de desenvolver Alzheimer. A higiene bucal também está relacionada, tem algumas bactérias que estão correlacionadas ainda, não são causais, mas pessoas que têm maus hábitos bucais têm mais risco de desenvolver Alzheimer. Hipertensão arterial, ou seja, você tem uma pressão alta também, você tem que tratar isso aqui, senão você aumenta o seu risco de ter Alzheimer. Depressão e diabetes. Então, todos esses cenários aqui, se você tem alguns deles, procure um médico para tratar, tá? Lembrando que isso aqui eu vou fazer no meu consultório, então quando eu me formar, pode me procurar que a maioria das coisas que eu consigo te orientar a respeito da prevenção do Alzheimer. Beleza, então vamos para as linhas de prevenção. Sabendo que o Alzheimer é uma doença que ela está ligada a hábitos, você pode ver que muitos deles são relacionados a sedentarismo e maus hábitos alimentares e hábitos, por exemplo, como fumo. A primeira linha de prevenção, você vai pensar, é a linha da sensibilidade à insulina. O que significa isso? Se você é uma pessoa que se exercita, come alimentos saudáveis,
não industrializados, não ricos em açúcar, você vai ter uma glicose ali média controlada. Mas se você tem uma alimentação ruim, não pratica exercício, é uma pessoa obesa, você vai ter muitos picos e vales de glicose no seu corpo. Isso faz com que você libere mais insulina. E isso está relacionado com o aumento da chance de você ter Alzheimer. Então, se você tem muitos picos e muitos vales de glicose, você aumenta o seu risco de Alzheimer. Então, o que você vai fazer para evitar isso aqui? Você vai ter uma alimentação saudável, evitando açúcar refinado, evitando comida industrializada, evitando aquele McDonald's, evitando álcool que diminui a sensibilidade à insulina. Então, você vai buscar isso aqui. Uma forma de você acessar, obviamente, além de você fazer o exame de sangue, que você vai ver hemoglobina glicada, glicose média estimada, glicose de jejum, é isso aqui, que é o monitor contínuo de glicose. Você vai botar o monitor contínuo de glicose, é muito usado por diabéticos, e você vai usar por 14 dias isso aqui. E ele monitora de segundo em segundo praticamente como é a sua variação glicídica no sangue. Então, isso é bom para você acessar para ver se você está bem, se você está mal, se o que você come no seu dia a dia está afetando muito as suas curvas glicêmicas, mas é uma coisa assim, você tem que botar e você não pode ficar fazendo muita graça, tipo assim, ah não, botei, agora eu vou comer saudável. Não, faz sua alimentação normal, vê como é que tá e depois reavalia com o seu médico, com o seu nutricionista. Segunda coisa, atividade física. Qual é a recomendação para você prevenir o Alzheimer em relação à atividade física? Você precisa de dois pilares aqui. Você vai entrar tanto com a atividade aeróbica como com a atividade resistida, que é a musculação. Lembrando que sempre que você tem contrações musculares, principalmente da musculação, você libera um hormônio chamado irisina. Irisina está relacionado com uma boa saúde cerebral. Sem contar com o cardio, que também está muito relacionado ao aumento do fluxo sanguíneo e aumento da saúde cerebral. Então, beleza. O que você vai precisar no campo do aeróbico? Você precisa de pelo menos 150 minutos por semana. Você divide da forma que você quiser. Se você quiser fazer 3 cardios de 50 minutos, pode fazer, tranquilo. Lembrando que fazer pelo menos uma sessão de aeróbico intenso. Eu posso até deixar outro vídeo aqui falando sobre o 4x4, que é o melhor aeróbico intenso que você pode fazer, tá? É o melhor protocolo para você aumentar seu metabolismo, para você se condicionar, para você prevenir doenças crônicas, e é o que todos os estudos cardiovasculares e de doenças neurodegenerativas fazem para melhorar a saúde dos participantes. Então, depois eu faço um vídeo sobre isso aqui. E a musculação em pelo menos 2 sessões por semana. Então, isso totalizam, em média, 5 treinos por semana, sendo 2 de musculação e 3 de 50 minutos de cardio. Mas se você quiser fazer tudo de uma vez, beleza. Tranquilo. Então, a atividade física foi. Alimentação. O que você precisa saber sobre sua alimentação para prevenir essa doença aqui? Primeiro, você tem que aumentar o consumo de gorduras insaturadas. O que significa gorduras insaturadas, Thiago? Seria abacate, azeite, peixes gordurosos. São gorduras dos vegetais. Castanhas também. Você tem que aumentar o consumo dessas gorduras saudáveis. Em compensação, você tem que abaixar o consumo de gorduras saturadas, que é a gordura da carne, a gordura dos industrializados, aquelas gorduras que não estão ligadas, que é aquela pessoa que fala assim, não uma gordurinha da picanha. Então você tem que abaixar isso aqui, tá? O ideal é que você aumente dessas outras fontes. Também, abaixar o açúcar refinado para você não impactar sua sensibilidade à insulina. Você também, é bom você aumentar o consumo de fibra e aumentar o consumo de proteínas. Por quê? Porque elas estabilizam a sua glicose, a sua glicemia. Então isso permite que você tenha uma curva glicêmica mais estável. E por último também, é interessante que você suplemente B12, tá? E vitamina D, muita gente defende a suplementação, mas eu sou da opinião de aumentar a exposição ao sol em pelo menos 20 minutos por dia, todo dia, tá? Prefiro do que a suplementação. No campo do sono, praticar higiene do sono. Também vou deixar aqui um vídeo sobre higiene do sono linkado para vocês fazerem, porque eu acho que é a maior intervenção e cuidar disso aqui e ter uma boa noite de sono com pelo menos 7 horas por dia, tá? Além disso, limpar os hábitos. Então, o que seria limpar os hábitos? Seria parar de fumar, parar de beber, emagrecer. Se você é surdo, usa um aparelho auditivo, escovar mais os dentes, tratar a sua hipertensão arterial com seu médico, tratar a sua depressão com terapia e com medicamentos se necessário, e tratar a sua diabetes com exercício físico, medicamentos e
alimentação, tá? Isso seria limpar os hábitos. E por último, que é o mais negligenciado, que eu acho que a galera esquece, os médicos não falam sobre isso, que é interação social. Nós somos seres humanos, nós somos indivíduos que surgiram e nasceram com a necessidade de conviver com outras pessoas. Então, por favor, se você é um idoso, se você é uma pessoa jovem, se você é um adulto, se você é uma criança, você quer evitar o Alzheimer, você tem que interagir com outros da sua espécie, no caso, seres humanos. Então não adianta ser aquela tia que só tem 20 gatos, porque não adianta, tem que ser interação social com humanos, tá? Então, por favor, tenha um grupo da sua academia, tenha um grupo da sua escola, tenha um grupo dos seus amigos antigos para você fazer churrasco, da sua faculdade, do seu trabalho, enfim, você tem que interagir com humanos. E o vídeo é isso. Espero ter abordado bastante questões aqui. É um assunto complexo, mas o assunto, quando a gente fala sobre prevenção, ganha várias nuances, então eu posso até aprofundar depois alguma linha específica desse vídeo, mas é um overview geral, ou seja, um apegado geral para vocês começarem a tomar cuidado para evitar essa doença que infelizmente acomete muitas pessoas e poderia ser prevenida de uma forma substancial. Então, se você gostou do vídeo, já deixa um curtir, compartilha com seu avô, com a sua avó, com a pessoa que você ama, porque a gente não quer que essas pessoas tenham essa doença aqui, beleza? Abraço.